Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Rebechux e espero que vocês estejam bem. Começando agora o Giro de Quinta, né? O nosso quadro aqui de notícias do canal que te mantém informado nas principais notícias de games e nerdices em geral que ocorreram na semana. E eu gostaria de te fazer um convite para você, se essa é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Eu te convido agora a clicar no botão se inscrever caso você queira aí ter mais uma opção de um canal bacana de games e também quiser apoiar o meu canal, beleza? E vamos começar o giro falando de 4 de maio, né? Hoje, 4 de maio, dia do Star Wars, né? A data que muitos fãs da franquia vão assistir aí, fazer maratonar todos os filmes, os 11 filmes do Star Wars. É uma data muito especial para os fãs dessa franquia. E o fato curioso que eu queria trazer para vocês é o porquê que se comemora 4 de maio como o dia do Star Wars. Bom, isso daí em resumo, e o que a história nos conta é que 4 de maio foi o dia em que a Margaret Thatcher assumiu o posto de primeira-ministra britânica, né? E aí um dos jornais da época criou um trocadilho falando May the 4th be with you, Maggie. Que seria que o dia 4 esteja com você, Meg. Parabéns, que seria mais ou menos um trocadilho do May the Force be with you, né? Que é uma frase icônica falada aí na franquia. E por isso que os fãs de Star Wars começaram a assimilar essa data com os filmes do George Lucas. Mas foi apenas em 2008 que realmente essa data começou a ser fortemente usada pelos fãs de Star Wars. Mas existe uma outra data também que os fãs lembram das franquias dos filmes, que é no dia 25, que, por exemplo, se comemora-se o Dia do Orgulho Nerd, né? Então é uma outra data também, onde as pessoas aí lembram dos filmes e, é claro, né, como é o Dia do Orgulho Nerd, outros tópicos, né, voltados para esse mundo são incluídos nessa data também, que é tão especial para nós do mundo gamer e que curte aí as nerdices em geral. E a desenvolvedora sul-coreana, a NPixel, divulgou ontem, quarta-feira, um trailer do seu game, o Chrono Odyssey, que é um MMORPG desenvolvido na Unreal Engine 5 e que a ideia é que ele, pelos gráficos, que, né, inclusive o trailer tá rolando aí, eu vou deixar o link na descrição para você ver uma resolução melhor. Basicamente eles querem mudar aí a qualidade, né, e a perspectiva da galera que joga MMORPG. A gente percebe que tem belos visuais, na minha opinião é um título bem ambicioso. A gente vê aí que lembra muito os combates aí pra quem jogou aí a série Souls, né? Aquela questão de rolar e tal, os inimigos aí me parece que os inimigos são bem brutais aí, vão dar trabalho para os players. Mas assim, gente, sendo bem honesto com vocês, tá muito lindo, muito bonito, me parece ser muito promissor, mas nada melhor do que aguardar pra gente, né, ver o real, porque o trailer saiu tanto para PlayStation 5 na página da Sony, como também saiu na página do Xbox. E com os recentes lançamentos aí para console, a gente está tendo uma certa preocupação, vide, né, Redfall, que foi lançado aí nas pressas, vamos dizer assim. A galera tem se preocupado bastante, inclusive títulos muitos bonitos. Quem não lembra aí do Deep Down, que foi anunciado lá no PlayStation 4, eu nem sei se isso ainda está em desenvolvimento. Então quando eu vejo um trailer assim, realmente dá um hype, né? Dá aquela alegria de poder jogar isso no momento do lançamento e aproveitar. E eu sou muito fã desse tipo de jogo, né? Mas eu particularmente estou com um pé atrás, mas vamos esperar, né? Os gráficos estão muito bonitos e eu espero que seja realmente um grande jogo. E o trailer, inclusive, ele foi divulgado rolando aí esse compilado de gameplay no PC. Imagina o setup que está rodando essa criança nessa qualidade. Mas vamos esperar para ver. Se eu não me engano, ele já está na Steam disponível para lista de desejos, tá? O wishlist lá. Eu não conferi, mas eu vou dar uma conferida e se tiver, eu já vou deixar a minha lista de desejos atualizada com esse game com certeza. E vamos aqui voltar a falar de Redfall, né? O Phil Spencer, ele deu uma entrevista num podcast e ele falou do futuro do Xbox, falou sobre
o bloqueio da CMA na aquisição da Activision Blizzard, e falou do lançamento, assim, vamos dizer assim, horrível que foi o Redfall, né? Eu fiz uma review bem honesta com vocês, sendo bem honesto com vocês, eu fiz uma review, e eu falo lá que o jogo, sim, ele tem muito bug, muita coisa feia assim de gráfico. Uma das coisas que me incomodaram nesse game foi a forma de apresentar ali a história, que eles fizeram naquele formato, nada contra o formato cartunesco, tá, de cartoon, mas eles fizeram tipo, sabe aquelas passagens de imagem com uma tela pintada, tipo como se fosse um desenho, só que você vê que não é um CGI. Pô, eu acho que a gente deveria, em pleno 2023, deveria ser obrigatório, pô, você ter lá um CGI tipo Horizon Forbidden West. É pedir muito, né? Vamos dizer assim, eu tô jogando no PC, mas é pedir muito um jogo de uma qualidade tipo Horizon Forbidden West? Eu acho que não, né, Arcane? E uma das coisas que me chamou a atenção, que o Phil Spencer falou, ele disse que ficou muito chateado com ele mesmo, né? Ele admitiu que ficou chateado com o lançamento, e em resposta a todas essas críticas ele falou que realmente não era o que queria. Afinal, quem queria, né? Quem queria que o jogo fosse lançado dessa forma aí pitoresca, cagada que a gente tá vendo aí? Mas ele tentou ali elogiar os desenvolvedores da Arcane, dizendo que a equipe não atingiu seus próprios objetivos internos quando foi lançado, mesmo com esforço e desenvolvimento para atender aí a janela de lançamento. E outra ponta aqui é que a galera tá misturando muitas coisas, tá acusando aí, falando que o game é padrão Game Pass. Bom, pessoal, se eu não me engano, esse game ele começou a ser desenvolvido antes da aquisição da Bethesda, né? Então eu não vejo como culpada a Microsoft nesse caso em tão pouco serviço, porque o Game Pass ele é um serviço que entrega muitos jogos e não só jogos exclusivos da Microsoft. Então acho que se vocês estiverem com essa ideia de que é um game padrão Game Pass, inclusive eu vi outros YouTubers criando vídeos, eu acho que para dar algum tipo de engajamento, né, falando do Game Pass, que é padrão Game Pass, cara, é tudo balela, entendeu? Tem muito jogo bom aí, a gente vê aí, vamos pegar só os exclusivos. Forza Horizon 5 é um jogo incrível, Hi-Fi Rush também é incrível e, entendeu? É padrão Game Pass. Então não, gente, eu acho que a Arcane vacilou, né? No meu review eu falei que dei os pontos negativos, e mesmo com esses bugs, essas coisas, eu consegui me divertir com o game, né? Eu quero terminar ele mais por conta dos desfechos da história, mas realmente foi um vacilo. Eu aconselho, se você quiser ter se você preza pela qualidade, né, não quer ter bug, não quer ter problema, eu acho que você tem que esperar um pouquinho. Talvez eles lancem um patch em breve aí que vai resolver esses problemas, mas eu vou ver se eu consigo terminar no PC. Quando eu fiz a review eu tava com 4 horas de game, e eu acho que eu tô quase no final agora. Então eu posso dizer que, só um complemento do meu review, o game continua sendo cheio de bug, mesmo lá pro final do game. A história, ela até que é interessante, mas é bem previsível o que está acontecendo. E as coisas que você tem que fazer no mapa, mesmo tendo bastante opção, acaba sendo muito repetitiva, o que pode incomodar muita gente, tá? Então vamos esperar e torcer para que Starfield, afinal os olhos estão voltados para o dia 11 de junho, que vai ser apresentado aí o Starfield Direct. E eu espero realmente que o lançamento de Starfield venha e quebre vamos dizer assim, esse problemão que a Microsoft arrumou com Redfall. Outro acontecimento que veio esta semana, pessoal, é que Zelda Tears of the Kingdom, com mais ou menos aí 10 dias, né, quando foi lançada essa notícia, vazou tudo, absolutamente tudo, o jogo todo na internet. Então assim, é surreal a responsabilidade que a galera tem, e esse empenho, né, de não conseguir manter as coisas a 7 chaves, porque com certeza é alguém de dentro,
eu não vou nem falar o nome aqui assim da empresa, né? Porque vocês sabem, né? Quem fez Zelda Tears of the Kingdom. Mas não tem como, ainda mais uma empresa que... Aliás, vamos falar, né? A Nintendo, ela tem uma responsabilidade muito grande quando é pra dar strike na galera que cria jogo baseado em algum título da Nintendo, como um fan-made, vamos dizer assim, eles caem em cima matando. E cadê a segurança para guardar esses lançamentos a 7 chaves, gente? Teve um desses youtubers, as pessoas que divulgaram aí cerca de 30 minutos na Twitch do game. E assim, se você realmente for atrás, eu realmente bloqueei essa palavra-chave nas minhas coisas, então assim, eu não quero nenhum spoiler. Inclusive, eu quero trazer aqui no dia do lançamento o Tears of the Kingdom. Vamos fazer uma live aqui, jogar juntos no canal. Eu não quero pegar nenhum spoiler, já basta, tudo bem ver trailer, ver as coisas que tá saindo aí oficiais da Nintendo, mas pegar ali a abertura do game e você já vê 30 minutos pra frente, eu acho que pode estragar a experiência. Então, se você não quer ter spoilers de Zelda Tears of the Kingdom, cuidado onde você vai clicar daqui pra frente, tá bom? Porque se eu não me engano, esse canal dessa pessoa já foi derrubada, não tá mais ativo. Mas eu duvido muito que outros canais não estejam aí se aproveitando dessa build aí que saiu para PC. Claro que não oficial, esteja publicando em outras redes sociais, tá? Então toma cuidado se você não quiser tomar spoiler de Tears of the Kingdom. Pessoal, eu acredito que essas foram as notícias que mais badalaram o nosso mundo aqui geek. Agradeço a você que ficou aqui até o final, e se você quer ter mais uma opção de canal de games, assim como eu disse para você no início, se inscreve aí no canal. Além de estar me ajudando bastante com o meu trabalho, para você é mais uma opção legal aí de um canal de games, beleza? E não se esquece de comentar e curtir, principalmente comentar para eu entender aí o que você achou das notícias, se eu deixei passar alguma outra notícia que você achou importante. Vamos compartilhar aqui nos comentários, beleza? Bom, se a gente não se falar na sexta-feira, um excelente final de semana para todos, forte abraço, fui!